A minha palavra, ela tem a ver com todo esse contexto que vocês têm ouvido, sobre a autoridade da palavra de Deus, sobre a suficiência da palavra de Deus. E claramente, com muita convicção, eu tenho a certeza de que o Senhor está nos levando para esse lugar. O Senhor está trazendo uma consciência real e nos dando uma responsabilidade acerca daquilo que Ele entregou. Porque quando Deus entrega algo de muito valor nas nossas mãos, é porque nós estamos prontas para receber e preservar aquilo que Ele nos deu. Sim, quanto maior forem as bênçãos, ou a unção, ou o propósito que Deus coloca em nós, maior também será a nossa maturidade. É só nós olharmos as crianças imaturas, elas não sabem diferenciar o que tem valor do que o que não tem valor. Se você coloca uma nota de R$1.000 não, se você coloca uma mala com R$10.000 na mão de uma criança, e você fala, você quer essa maleta, ou você quer ir no shopping e dar uma voltinha naquele seu carro que você ama, o que ela vai dizer? Eu quero ir dar uma voltinha no carro, porque ela não sabe o valor do que está em suas mãos. Então tudo que Deus entrega para nós diz respeito à maturidade que nós temos. Se Ele não entregou algumas coisas, é porque nós não estamos prontas, porque são tesouros, são chaves. A unção, ela é valiosa. Algo que eu sempre aprendi na minha vida foi sobre o valor da unção. Eu sou responsável de guardar aquilo que Deus me deu, de preservar e de fazer crescer, de crescer em mim esse mover do Espírito. Eu sou responsável de entender essa revelação e caminhar por essa revelação a partir desse entendimento. Por quê? Porque se eu retrocedo ou eu não valorizo, eu perdi aquilo que o Senhor me entregou. Jesus falava em parábolas justamente por isso. Por que que Jesus, Ele não falava de uma forma que todos entendessem? Porque Jesus sabia que se todos entendessem, não mudariam de vida, porque não estavam prontos, continuariam pecando e seriam culpados, porque a Bíblia fala que o Senhor perdoa o tempo da nossa ignorância. Então, a partir do momento que nós temos a revelação da palavra, nós sim temos a responsabilidade de obedecer aquela palavra. Então Jesus falava em parábolas por isso, porque Ele amava tanto o povo, Ele tinha tanta misericórdia. Ele sabia que se o povão entendesse aquilo, o tomar a cruz, a renúncia de vida, eles seriam culpados por não seguir. Então, pela misericórdia do Senhor, Ele aprove Jesus deixá-los ignorantes, para que eles ainda pudessem avançar em maturidade e aí sim tomar uma decisão. Ei, a revelação não é para todas. Andar perto de Jesus não é para todas. Você ter renúncias radicais na sua vida não são para todas. Por quê? Porque à medida que essa revelação ela entra em você, você terá a responsabilidade de obedecer ou não aquilo que Deus está te mostrando. Mas preste atenção, desde que o Senhor me levantou para influenciar mulheres, ou para pregar para mulheres, ou discipular mulheres, que eu tenho convicção desse chamado, o Senhor, Ele me traz uma convicção, Ele sempre me trouxe essa convicção, de que a tônica da minha mensagem seria a respeito de levantar uma geração de mulheres maduras. Então aquilo que você recebe aqui, não está massageando o seu ego. Não está dizendo assim, olha, tudo que você quer, Deus vai te dar. Não está dizendo assim, olha, seguir Jesus é legal demais, vem para cá e continua com a tua vida. Não, seguir Jesus, você quando vem para cá, você sempre é desafiada
a renunciar, a entregar e se transformar pela palavra que é viva e eficaz. Mas escute uma coisa, isso que Deus me entregou, eu quero que você entenda essa chave. Se você tiver o coração aberto, você vai entrar nesse caminho de maturidade e você vai começar a receber coisas mais densas de Deus, uma unção mais específica, uma bênção maior do que aquela que você vinha recebendo, porque quanto maior a nossa maturidade, mais o Senhor entrega, e quanto mais revelação, maior a unção, nós entendemos que a nossa responsabilidade, o nosso propósito também crescem. Também crescem, os nossos muros de proteção também crescem, a nossa linha de corte, ela se torna ainda mais visível, porque o padrão que eu construí na minha vida talvez seja diferente da sua, mas preste atenção, eu estou dizendo como Paulo, venham hoje, e nisso que eu já trilhei, nisso que pessoas mais maduras, que a Júnia trilhou, que a Flávia trilhou, que a Ana Nóbrega trilhou, venham atrás de nós, sejam nossas imitadoras, sejam imitadoras daquelas que entenderam o valor da unção. Quantas estão entendendo o que eu estou falando? Ei, presta atenção, tudo que você precisa hoje é tomar novas decisões. Tudo que você precisa hoje é entender a primazia, o valor da importância da tua vida a partir de agora. É interessante nós olharmos que na Bíblia, o maior capítulo da Bíblia é o Salmos 119, inclusive, ele está lá impresso no nosso cenário instagramável. E esses Salmos, ele é o maior capítulo de toda a Bíblia, e ele, o autor, ele constrói uma crescente dentro das suas palavras, levando o autor uma consciência tão real do valor das Escrituras. Todo o Salmo 119 vai falar sobre a palavra de Deus, e não só um conceito teológico, mas uma prática da palavra de Deus, porque sim, a palavra de Deus, ela precisa resultar numa prática da nossa vida. Você viu em tudo aquilo que nós estamos compartilhando. Quando você vai lá fazer o seu esporte, você está aplicando a palavra de Deus lá, como ontem você ouviu a Flávia Reis. É quando você está cozinhando e você está aplicando a palavra de Deus, porque você está tão dentro de você, que já se tornou uma só vida, não tem mais como separar. Não tem mais como nós não sermos espirituais, não tem mais. Não tem mais como nós servimos a nossa casa, porque é um privilégio. Ei, preste atenção, é um privilégio nós estarmos no lugar que Deus projetou para nós. Então é um privilégio nós sermos submissas, é um privilégio nós caminharmos servindo, construindo a nossa casa, porque Deus nos projetou dessa maneira. Então, você entende o que é ser uma mulher espiritual. Você entende o que é ser uma mulher da palavra de Deus. E esses salmos, o Salmo 119, ele é recheado de princípios, de prática. É nesses salmos que fala assim, olha, como que o jovem ele pode guardar o seu coração? E o texto responde, quando ele examinar a palavra de Deus. O texto diz assim, olha, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Diz o texto, também diz o texto, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. E versículo após versículo, o salmista, ele vai trazendo ênfase aos mandamentos, às leis, aos preceitos, a palavra. Ele muda a palavra que ele usa, mas a mensagem é a imutável palavra de Deus. Agora pense comigo, por quê? Por quê? Que coincidentemente, na verdade, é intrigante a gente pensar que o maior capítulo da Bíblia fala sobre a Bíblia. Será que Deus não está nos ensinando alguma coisa?
Será que Deus não está comunicando algo para nós? O autor desse capítulo, ele não tinha uma Bíblia impressa. Então, é mais notável ainda o amor e o apego às Escrituras que ele tinha, do que talvez nós, que hoje temos à disposição aplicativos, áudios, livros, Bíblias de traduções diferentes, Bíblias com explicação. Todos os recursos estão diante de nós. Mas a mensagem por trás desses salmos é a seguinte: ei, o maior capítulo da sua vida precisa ser a palavra de Deus. A primazia da tua vida precisa ser a palavra de Deus. A ênfase da tua vida precisa ser a palavra de Deus. O resto é periférico. Os sonhos, a cura, as conquistas, os desejos, os anseios do nosso coração são assuntos periféricos. Porque se nós voltarmos para esse lugar central, todo o resto automaticamente é organizado por aquilo que entra em nós. A revelação do que nós estamos comendo e declarando. Então, quando nós dizemos, olha, a palavra rema, nós estamos dizendo assim: chegou o tempo dessa revelação chegar para você. Você está pronta. Você chegou à maturidade. Você está pronta para receber mais rema, mais revelação, mais unção. Mas saiba de uma coisa: a partir do momento que o Senhor te entrega, é sua responsabilidade guardar, preservar, alimentar e deixar que essa unção flua. Flua. Eu olho para trás e eu penso: meu Deus, como que eu aprendi tanta coisa? Nunca me ensinaram a ser mãe. Me lembro que quando o Arthur nasceu, eu não tinha nenhuma amiga que tinha tido filhos. Na família eu fui a primeira a ter filhos. E eu não tinha noção nenhuma que criança comia de 3 em 3 horas. Eu não fazia ideia do que era aquele ser humaninho. E eu me lembro que eu fui para o hospital ter o Arthur, e aquela adrenalina do primeiro filho, e a mãe estava ali do meu lado, e aquelas 2 noites sem dormir, quando o médico falou assim: você está de alta. Eu olhei para a mãe e falei: ai, graças a Deus, eu vou dormir uma noite inteira. Eu não tinha noção. Ninguém me ensinou que de hora em hora você tem que levantar, você tem que trocar, você tem que sentir dor no peito, você vai ficar angustiada, você vai se sentir impotente, você vai ter que aprender a desacelerar a tua vida e a repensar nas tuas prioridades, porque tá aí, nasceu, não tem o que fazer. Ao mesmo tempo, um amor nasce que sobrepõe todas essas novas situações que surgem e que bagunçam as nossas emoções, mas que ao longo dos dias elas vão entrando no lugar. Mas hoje eu olho para trás e eu falo: Senhor, como que eu consegui ser uma mãe? Como que eu consegui aprender tanta coisa sobre ser uma boa esposa? Como que eu consegui, Senhor, aprender a pregar? Como, Senhor, como que a gente fez essa igreja? Como que tem tanta ideia, curso de um lado, curso de outro, e não sei o que, evento tal e tal? Como? Sabe a conclusão que eu chego? O como está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. A única coisa que você precisa é priorizar, construir a
tua vida com essa ênfase. Quando eu olho para trás, tantas respostas vêm a essa pergunta, e eu começo a me lembrar de um conselho que eu recebi aqui, de um momento de oração, que eu não sei nem como, mas me mudou de lugar, de um entendimento que eu tive na minha rotina, e de uma pessoa que se aproximou para um determinado lugar e que hoje está fluindo, e as coisas elas vão entrando numa perfeição, num movimento que você sabe que é Deus, e você reconhece que é Deus, mas você não sabe responder como chegou até aqui. O que Deus está propondo para você é para que daqui em diante você assuma a responsabilidade de viver aquilo que o Senhor está ecoando nesse tempo. Eu quero declarar que profeticamente essa é a estação da palavra de Deus. Esta é a estação da Bíblia. Essa é a estação aonde as nossas raízes, elas estarão bem firmadas na palavra de Deus. Essa é a estação das proclamações e dos decretos. Essa é a estação aonde nós vamos sair do periférico e ir para o centro de tudo. Essa é a estação que nós vamos parar de querer massagear as nossas dores, buscar, eu preciso ser curada, eu preciso ser ministrada. Não tem problema você precisar disso, tem problema você precisar sempre disso. O Senhor está te propondo um caminho, que quando você olhar para trás, você vai dizer assim: eu não sei como eu cheguei até aqui, mas eu cheguei. Eu não só cheguei nesse lugar, mas eu nunca imaginei que eu chegaria nesse lugar, porque eu fui muito mais longe do que um dia passou na minha cabeça ou no meu coração. Porque o Senhor sempre faz mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Vamos dizer isso? O Senhor sempre faz mais aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Por isso eu quero falar rapidamente sobre o porquê você precisa entender esse tempo. O porquê você precisa entender sobre o poder das declarações. Por que nós precisamos entender esse lugar que Deus está nos levando? E a primeira ênfase que eu quero dar é sobre a importância de declarar. Por que nós declaramos? Por que nós verbalizamos? Por que é tão importante não só ler, mas falar? Não só ficar na nossa mente, mas colocar para fora aquilo que o Senhor está nos falando. Então, em primeiro lugar, nós declaramos a palavra de Deus, porque ela é uma ferramenta poderosa para recebermos as promessas de Deus. A declaração da palavra, ela nos faz acessar as promessas. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele deixou uma herança para nós. Mas acessar essa herança não acontece de forma automática. Acessar essa herança não acontece de uma forma distraída. Não. Acessar essa herança não acontece de forma instantânea. É necessário declarar, porque as nossas confissões nos ajudam a receber essa herança. E eu queria ler com você o texto de Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim:
Não deixe, olha a instrução de Deus para Josué. Preste atenção. Não deixe de mencionar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Desse modo, você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Ei, qual que era o comando aqui de Deus para Josué? Não deixe de mencionar e meditar. Em outras palavras, não deixe de declarar e meditar. Agora vamos entender um pouco o que isso significa. Presta atenção. Declarar nós sabemos que é falar. Mas sabe o que significa a palavra meditar? A palavra meditar no hebraico, ela significa Hagá. E essa palavra, ela carrega um sentido literal para o verbo proferir, para o verbo emitir som e para o verbo rosnar. Então, talvez você nunca aprendeu isso, mas meditar não é algo silencioso. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, chegou o tempo da conquista das promessas. Então, antes de você conquistar, não deixe de declarar e não deixe de meditar. Era isso que Deus estava falando. Não deixe de declarar e não deixe de meditar, de rosnar. Declarar era uma ênfase, mas rosnar, a meditação, ela vinha com uma força no sentido literal do hebraico, que dizia, é mais elevado. Fale, declare, porque à medida que você declara a palavra, ela se transforma em fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E à medida que eu tenho fé, eu acesso as promessas de Deus. Aí eu vou para a minha realidade. Andréia, não deixe de declarar e meditar. Não deixe antes de você acessar as promessas. Aí sim, Andréia, presta atenção. É só dessa forma que você vai ser bem sucedida. Ei, uma coisa eu quero nessa vida é ser bem sucedida, é ter sucesso na minha família, é ter sucesso ministerial. Eu falo, Senhor, eu quero ser fiel até o último dia da minha vida. Não me deixe envergonhar o teu nome, Senhor. Eu quero honrar o teu nome. Eu quero ser bem sucedida, honrando o Senhor. Ah, é? Então vamos fazer assim, Andréia. Declare e medite. Declare e medite. Então todos os dias eu acordo e eu falo, Senhor, as tuas misericórdias se renovam sobre a minha vida a cada manhã. Grande é a sua bondade, grande é o seu amor leal. O seu amor é leal, é fiel e ele me cerca. Sim, a bondade do Senhor, ela me cerca, ela está comigo todos os dias da minha vida. Sim, Pai, eu creio nisso, porque esse é o dia que o Senhor fez para mim. Por isso eu estou alegre. Eu começo a declarar e eu termino rosnando. Eu termino conquistando. E aquela palavra vai alimentando algo dentro de mim. E aquela palavra, ela vai me posicionando. Aquela palavra, ela vai me enchendo de um senso de eu ser inabalável. E aquela palavra, ela me faz avançar e não ter medo de nada. Porque um com Deus é a maioria. Um com o Senhor é o lado vitorioso. Não importa quantos, mas importa com quem Ele está, como nós aprendemos nesta tarde. Não importa, as ameaças vêm. Essa semana eu estava lendo a história de Ezequias, quando Senaqueribe, rei da Síria, veio o afrontar. E o Senhor falou, olha, não responda, só confie. E Senaqueribe começou a espalhar no meio do povo. Olha, não acreditem no que estão dizendo para vocês confiarem no Deus de Israel. Não, acaso algum exército já venceu o meu exército?
Acaso algum outro povo conseguiu superar a força que eu carrego? Certamente vocês morrerão. Vamos fazer um acordo de paz. Se rendam, venham para esse lado, e eu garanto para vocês que vai ficar tudo bem. Ei, um com Deus é a maioria. Pensa comigo. O rei Ezequias, ouvindo tudo aquilo, você acha que ele não teve medo? Eu sempre tento me colocar no lugar daquele que está com o Senhor, porque o Senhor, como a Júnia muito bem explicou, Ele nunca mostra todo o caminho. O Senhor, Ele só mostra a lâmpadazinha, o próximo passo. Então eu tenho certeza que aquele homem, ele deve ter ficado com muito medo. Gastrite nervosa, aceleração, síndrome do pânico, tormento na alma, angústia, pois o próprio Jesus diz a palavra que ele suou o sangue. Alma angustiada, alma pesada, medo. Mas quando Deus se levanta, sabe qual é a resposta de Deus? Ei, diga para ele que não foi contra ti, Ezequias, que ele blasfemou, ou levantou a voz arrogante. Não, foi contra o Senhor dos exércitos. Eu colocarei um anzol no seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra você nenhuma flecha atingirá. Pelo amor de Deus, declare isso sobre a tua vida. Eu vou me empolgando. Eu vou lendo a Bíblia, eu vou lembrando de uns 10. Eu só vou mandando print para o versículo. Acho que a pessoa não entende nada. Olha isso, para de ter medo. Olha aqui, Deus vai pôr um anzol no nariz dele, um freio na boca. Imagina. Já imaginou? Eu fico imaginando, né? O anzol que vem aqui, ó, volta. É assim. Então a palavra de Deus, ela nos faz declarar a palavra, nos faz acessar a promessa. Declarar a palavra nos faz pisar em novos territórios. Ei, declarar a palavra, preste atenção, ela estabiliza as nossas emoções. Ei, não tem como. A palavra, ela muda aqui dentro. Ela traz paz ao nosso coração. Porque no calor das nossas emoções, tudo que nós precisamos é de sobriedade, de paz. Olha que interessante. Você sabia que as nossas conversas internas, você conversa com você mesma? Conversa? Ou só eu tô louca aqui? Só eu? Tem umas 50 louquinhas aí como eu, né? Mas olha o que fala. A psicologia mostra que o diálogo interno negativo pode levar a consequências catastróficas. O diálogo interno negativo, ela pode nos levar a um nível alto de estresse e a uma depressão. Por isso que a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós precisamos começar a moldar os nossos pensamentos, calar essa Andréia aqui, que vem para roubar a minha fé, essa voz que vem para lutar contra a minha convicção invisível do caminho que já está pronto. E eu preciso me encher do quê? Do quê? Ei, joga o sono para lá. Preciso me encher do quê? Da palavra. E quando eu me encho da palavra, a boca fala do que? O coração está cheio. Essa é a conta. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos refletir externamente o que está dentro. E em último lugar, a declaração da fé. A declaração da palavra aumenta a fé. Aquilo que eu já expliquei. O segundo ponto, você precisa entender a responsabilidade de declarar. A primeira coisa é a importância. E o segundo ponto é sobre a responsabilidade.
Palavras têm poder de vida e de morte, diz a Bíblia. Tem muitos versículos que eu separei, mas eu não quero ler. Eu quero só que você pense nesses conceitos. Você sabia que nós nos tornamos refém de tudo que nós falamos e livres daquilo que nós não falamos? Sabia disso? Como assim, pastor? Eu não entendi. Se eu vou para o altar e diante de testemunhas e de uma autoridade religiosa, eu abro a minha boca e eu falo assim: eu faço uma aliança com você até que a morte nos separe. Eu fiquei presa a essa declaração. Por isso nós precisamos cuidar, precisamos ter responsabilidade daquilo que está saindo da nossa boca. Cuide das suas palavras. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga isso: cuide das suas palavras. Promessas feitas na emoção são abandonadas quando chega a razão. Tudo que nós prometemos no calor das emoções, quando chega a responsabilidade do dia a dia, nós abandonamos. Existe uma responsabilidade que Deus coloca em nós. Lembra que eu falei sobre maturidade? Uma responsabilidade de nós filtrarmos aquilo que nós estamos declarando, porque palavras constroem ou destroem, inspiram ou desanimam, palavras curam ou ferem, aproximam ou afastam. Olha o que a Bíblia fala: há quem fale sem refletir e fere como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Ei, mulher, consagre os seus lábios como veículos de declarações e decretos da palavra de Deus. Diga isso: Senhor, a minha boca é tua, e eu quero falar aquilo que está no teu coração. Muitas vezes nós lidamos com tantas pressões, estamos diante de tantos eventos grandes, e nesse calor das emoções, de eventos grandes, muitas pessoas elas se desestabilizam, e aí você precisa lidar naquela atmosfera tensa, e o Senhor sempre me ensina a declarar palavras de amor e que vão sustentar pessoas nesse momento, porque nós precisamos ser assertivas, propositivas, profetas, quando nós abrimos a nossa boca. Amém? E em terceiro e último lugar, nós precisamos entender o impacto de declarar. Eu falei sobre a importância, sobre a responsabilidade e sobre o impacto. Ei, o impacto da declaração da palavra de Deus faz com que nós vivamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É um acesso à plenitude da vida de Deus em nós. E quando nós entendemos isso, preste atenção: nenhum obstáculo é grande demais, nenhuma luta é difícil demais, e nenhuma tribulação é dolorosa demais para a força esmagadora da palavra de Deus declarada. Esse é o impacto. É o impacto de nós termos uma vida que transforma o mundo. Uma vida posicionada na palavra de Deus. Mulher, preste atenção, e eu encerro aqui. Todos os dias, o Senhor quer entregar uma palavra rema para você. Todos os dias. Lá no deserto, todos os dias o Senhor derramava o maná. O maná caía do céu. E o maná, ele representa a palavra de Deus. O pão que alimenta é o maná, a palavra de Deus é o alimento. Então, assim como no deserto, o povo precisava comer o maná, senão ele morreria, assim também, todos os dias, o Senhor
derrama o seu maná. O Senhor derrama a palavra rema para as nossas vidas. Mas preste atenção num detalhe. O maná, ele caía no acampamento do povo todas as manhãs. Mas o povo, ele precisava sair da tenda para pegar o seu maná. Quando eu olho isso, eu entendo que precisa ter uma decisão na nossa vida de sairmos da tenda para nós buscarmos o maná de Deus que cai sobre nós todos os dias. A palavra rema, que o Senhor, a provisão da palavra vivificada todos os dias para nos alimentar. Ei, nós também precisamos sair da tenda. Nós também precisamos sair da nossa zona de conforto, do nosso mundo. Precisamos sair, sabe, da cama quentinha, dos desejos carnais. Ai, mas agora eu não vou, né? Quando você está deitada com sono, ai, está tão bom aqui. É a mensagem que o Senhor nos traz. Fala assim, olha, todos os dias o maná, ele cai, mas é você que precisa ir lá buscar. E sabe aonde você encontra o maná? Você encontra o maná em lugares onde você possa ter o céu aberto. Você encontra o maná aonde você possa enxergar os céus. Você encontra o maná aonde você se conecta com Deus. Você encontra o maná na sua sala de oração. Você encontra o maná quando você vai parar tudo para ler a Bíblia. Você encontra o maná, a palavra rema, quando você rompe o teu conforto, o teu mundo, quando você rompe as outras prioridades para dizer, chegou a hora do alimento. Eu preciso me levantar para recolher, porque há uma porção para hoje, mas também há uma porção para amanhã. Há uma porção que me sustenta, que me alimenta, mas amanhã o Senhor derrama uma nova porção. Você crê nisso? Você deseja isso? Nessa hora, fique em pé. E eu creio que, como em toda essa conferência, o Senhor está nos conduzindo a novas decisões. Eu não vou fazer uma ministração longa, eu só quero fazer uma oração e nós já vamos fazer um intervalo. Mas eu queria que rapidamente você colocasse a mão no seu coração e nessa hora você assumisse um compromisso. Esse é um momento que você precisa decidir racionalmente. Não é com a tua emoção, mas é pela revelação da palavra que é viva e eficaz, aonde nós, no nosso entendimento, assumimos um compromisso. Senhor, eu vou, eu quero, me conduz para esse lugar. Amém? Todas as mulheres que desejam viver essa palavra, ore comigo nessa hora. Pai, nos conduz a esse lugar. Como filhas, nós queremos responder a essa convocação. Queremos nos alistar nesse exército. Senhor, renova a nossa paixão pela palavra. Abre o nosso entendimento e nos dá a revelação, o rema diário, para que eu seja sustentada sobrenaturalmente, em nome de Jesus. Amém. Você crê nisso? Vamos aplaudir Jesus. Amém.